E esse termo aqui, prazer, qual que é a relação com a aderência da atividade física, ou do esporte, ou do exercício físico, seja ele qual tipo, ou qual forma, ou qual método, tá? Não estou entrando nesse mérito nesse momento. A ideia é a gente tentar entender um pouquinho o que acontece com a biologia do nosso cérebro, quando a gente olha sobre essa perspectiva de prazer, quais são as alterações que são ocasionadas no nosso cérebro quando a gente tem essa sensação de prazer, o que isso representa lá no nosso cérebro, né? E o que a atividade física tem a ver com tudo isso, né? Será que, de alguma forma, essa sensação de prazer que a gente sente lá no cérebro, né? A gente vai entender que existe uma alteração biológica dentro desse contexto. Será que vai influenciar na aderência, que eu acho que é um termo que, né, você já deve... Vamos lá para o sistema dopaminérgico, que é o que a gente quer falar hoje. Dopamina, o que é essa tal da dopamina? E o que ela tem a ver com prazer, que é o tema, né, da nossa aula de hoje. Dopamina é um neurotransmissor, é aquele mensageiro aí que vocês comentaram, é um mensageiro químico. Ela tem algumas partes, já foi estudado isso, né, que tem algumas regiões lá do nosso encéfalo que produz dopamina. Tá, o que ela tem a ver? A gente já vai entender que ela tem relação com os prazeres aí que a gente está querendo estudar. Então, aqui embaixo, a gente tem uma figura, né, uma imagem do córtex, do encéfalo, quer dizer, do encéfalo, e aqui a gente está informando, isso aqui é uma representação de um neurônio, isso aqui é o corpo celular e as ramificações dele, que é onde ele se comunica, ou seja, se eu tenho comunicação para uma direção, todos aqueles neurônios que estão lá serão ativados também. Lembra que a gente falou? Comunicação, sinapse, neurotransmissor. A dopamina é o neurotransmissor que gera que possibilita essa comunicação, essa passagem de informação entre um neurônio e outro. Então, saber para onde que aquela via está sendo direcionada nos dá uma ideia de como que aquela informação que chega num determinado neurônio vai influenciar qual parte do nosso encéfalo. E o que aquela parte do nosso encéfalo tem de função. Então, aqui a gente tem, em relação ao sistema da dopamina, já sabe-se que ela está concentrada nessa parte aqui do nosso encéfalo, que é a parte do tronco, ou encefálico, ou mesencéfalo. E aqui é o tronco encefálico. Então, aqui a gente tem aquela área ventral tegmentar que eu mostrei nessa figura aqui. Esse aqui é um encéfalo humano mesmo. Então, tem essa área aqui, tegmental ventral. Tem um núcleo, que é um aglomerado de neurônios que produzem dopamina, e aqui eles se comunicam, isso aqui são prolongamentos, são ramificações, ou em outras palavras, sistema límbico, que eu já vou mostrar para vocês, e essa outra região aqui, que é a área córtex pré-frontal, que é uma área cognitiva, de processamento, de pensamento, de processamento de decisão. Então, se eu aciono lá esse núcleo dopaminérgico, eu já sei que a minha área do córtex pré-frontal, onde está relacionado com alguma decisão, pensamento, vai ser ativado. E, ao mesmo tempo, o núcleo accumbens, que está relacionado com o sistema das emoções, também vai ser ativado. Esse sistema dopaminérgico está se comunicando, aqui está mostrando de uma forma mais resumida, tá? Obviamente, porque não teria como, mas está se comunicando com regiões relacionadas com emoção, tá? Então, essa é a principal mensagem que eu quero passar aqui dessa informação de sistema de recompensa. O que seria esse sistema de prazer ou sistema de recompensa? Toda vez que a gente é colocado ou se coloca em situações em que a gente vai ativar esse sistema, essa via aqui, que a gente chama de mesocortical ou mesolímbica, tá? Meso, porque é a junção dessa parte do corpo que é o mesencéfalo com a parte cortical, que é, então, por isso, mesocortical, ou com a parte do mesencéfalo, com a parte límbica, do sistema límbico que eu acabei de mencionar, a gente chama de mesolímbico, tá? Então, são duas vias dentro da neurofisiologia, a gente chama essas comunicações entre neurônios que levam uma função específica em comum, a gente chama de via. Então, toda vez que eu aciono essas duas vias, eu vou ter um acionamento, em outras palavras, desse tal sistema de prazer, sistema de recompensa. Mas daí depois começou a se hipotetizar que ele tinha talvez uma função, e isso contribuía também numa motivação para um retorno do exercício físico numa próxima sessão, né? Acionando essa via, será que isso é uma motivação para eu retornar
a querer fazer exercício físico de novo, ou seja, aumentar a minha aderência a essa prática, tá? Então, que é o que nos interessa hoje aqui, é esse olhar, né? E eu achei bem interessante também isso que tu falou de metas. A metas é uma das estratégias que vale a pena a gente pensar, de ativar com mais frequência esse sistema de prazer. Porque, em outras palavras, o nosso cérebro, ele precisa aprender a ter prazer com o exercício físico, né? Porque, de alguma maneira, porque senão é muito mais difícil tu se manter constante ou regular numa prática, seja ela qual for. Então, quais são as estratégias que a gente pode ter para aumentar esse sistema, para ativar sempre esse sistema de recompensa, sistema dopaminérgico, né? Pode ser com o atingimento de metas. E, gente, experimentem isso para tudo na vida de vocês. O Thiago deu uns exemplos aqui, eu também gosto de colocar isso na minha vida, né? Coloco lá algumas questões ali que eu preciso fazer. Quando eu atingo aquilo ali, cara, eu vibro, né? Vibro assim, internamente, muitas vezes, não falo para ninguém nem nada, mas que legal, eu consegui cumprir minha meta. Isso me gera uma ativação desse sistema dopaminérgico. E o que acontece? O meu cérebro vicia naquilo ali. Então, eu vou querer, daqui a pouco, ter outra meta, daqui a pouco ter outra meta, e aquilo vai me mantendo motivada. Gente, motivação também é biológico. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Ele não é só psicológico, né? A mente e os cérebros, elas interagem de forma muito estreita. Uma coisa influencia na outra. Então, o nosso cérebro físico, né, biológico, ele também precisa aprender a ter prazer. É isso que eu estou querendo mostrar, essa é a principal mensagem que eu quero mostrar aqui hoje, dentro desse sistema aqui também de recompensa. Agora, vamos olhar um pouquinho